bom? Tão importante quanto os indicadores corporativos, que são aqueles que a gente está aprendendo durante o curso, são os indicadores da empresa. Também é muito importante você conhecer um pouquinho, pelo menos, sobre os indicadores macroeconômicos. São os indicadores que afetam a empresa de forma externa, tá bom? São os elementos externos que causam impacto sobre as operações, sobre as vendas e sobre os resultados da empresa. Então, de nada adianta você ter uma empresa com indicadores excelentes se ela tem algum tipo de indicador macroeconômico que afeta muito o resultado dela. Tá? Então, muito importante a gente estar conhecendo esse tipo de indicador também. O crescimento econômico medido pelo PIB não ocorre de forma linear e harmônica. Isso é muito importante. Ela ocorre em ciclos. Tá? Você tem aí esse gráfico que você está vendo, essa figura aí, né, dessa senoide, que é uma curva, né? Então, a economia ela se move sempre nesses ciclos econômicos aqui, ó, essa curva aqui, tá vendo? Estou destacando aqui amarelo. O processo ocorre em ciclos que alternam períodos de crescimento e prosperidade com períodos de decrescimento e recessão. Esses movimentos caracterizam os ciclos econômicos. Em média, os ciclos duram de 5 a 10 anos. Isso aqui é muito importante, tá? Em média, eles duram de 5 a 10 anos. Pode durar mais, pode durar menos. Tudo bem? Então não tem assim, mas é a minha média de 5 a 10 anos. Nos picos ou cumes, nessa parte aqui, ó, onde está no máximo, né? Eu estou desenhando aqui no gráfico. Olha só, os picos aqui, ó, a renda é maior, existe mais emprego, as vendas estão no máximo, assim como a lucratividade das empresas. Nos vales, que são os pontos mais, né, mais lá embaixo, são os pontos extremos da contração econômica. O cenário é o inverso. Você tem alto desemprego, renda baixa, vendas reduzidas e lucratividade média baixa também. Tá? Então a economia se move dessa forma. Obviamente, os ciclos econômicos afetam o desempenho das ações das empresas negociadas na Bolsa de Valores. As empresas e o valor das suas ações podem ter comportamentos cíclicos, resilientes ou contracíclicos. Isso aqui é muito importante em relação aos ciclos econômicos. Por exemplo, setores econômicos cíclicos são setores onde as empresas têm seus resultados diretamente influenciados pelos ciclos econômicos, então são diretamente influenciados. O aumento das vendas, receitas e lucros desses setores são fortemente influenciados pela melhoria da economia e vice-versa. Ou seja, se piora, elas também pioram. Exemplo de setores e empresas cíclicas. Ó, setor automobilístico, produção de carro, construção civil, tá? Ou seja, quando está no ciclo de alta, as pessoas buscam comprar mais apartamentos, investir mais em imóveis, eletrodomésticos, eletrônicos em geral, o varejo, né? Venda de roupas, calçados, também aumenta bastante no ciclo econômico positivo. Então, espera-se valorização das ações no ciclo econômico de alta e desvalorização das ações no ciclo econômico de baixa. Aqui estão alguns exemplos, né, de empresas desses setores, ó, lojas americanas, a Marco Polo, a Whirlpool, é uma produtora, é uma empresa que produz eletrodomésticos, a Cirela, que é uma empresa construtora, tá bom? Então, são exemplos de empresas que atuam em setores cíclicos. Quando você pega a curva de lucro dessas empresas, né, elas não têm aquela curva de lucro assim, que vai subindo a vida toda. Elas têm uma curva de lucro, né, cheia de altos e baixos. Né? Setores econômicos cíclicos, você tem aqui um exemplo da variação do PIB e a cotação das lojas, das lojas americanas. Não sei se vocês estão vendo o gráfico aqui, ó, essa linha, estou botando a linha amarela aqui para reforçar. Você vê que quando teve esse período de crescimento do PIB, né, as ações subiram bastante das lojas americanas nesse período aqui. Aqui você teve uma queda, né, do PIB, olha como é que as ações caíram bastante, né? Aqui você teve uma nova alta, né? Aqui só esse 2012, 2011 que teve uma tendência meio esquisita, né? Com o preço, ela tendo uma valorização mesmo com o PIB caindo. Mas, em geral, empresas do setor de varejo, elas seguem muito próximo à variação do PIB. Setores com ciclos de preços específicos, ou seja, são empresas cíclicas, mas o ciclo dela não obedece o PIB, obedece a preços específicos. Tá? Por exemplo, petróleo, minério de ferro, soja, milho,
Tudo bem? Então, petróleo e minério de ferro, temos aqui a nossa, né, famosos, né, as empresas mais famosas da Bolsa Brasileira, que é a Petrobras e a Vale. Então, elas são duas empresas cíclicas que têm, lógico, relação com a economia também, mas elas têm muita relação também com esse tipo de preço específico, que é o petróleo, Petrobras, e minério de ferro, que é a Vale. Então, geralmente, esses ciclos de preço não dependem da economia nacional, sendo determinados pelo mercado global. Você pode ter a Petrobras crescendo muito porque o petróleo está ficando mais caro, mesmo com a economia brasileira num processo de recessão, tá? Então, não tem muito, ela não guarda muita relação com a economia. Então, exemplos estão aqui, eu botei a São Martin, né, que é o açúcar, né, porque é uma empresa, o açúcar é uma commodity também determinado por preço internacional, tá? Então também segue muito essa commodity. Tudo bem? Então são cíclicas, mas não ligadas muito à economia, mais ligadas a um preço específico. Aqui você vê a relação bem clara, né, da Petrobras com o preço da Petrobras com o preço do petróleo, tá? A linha azul, aqui ó, a linha azul é o preço do petróleo em dólar, e a linha vermelha aqui, esse gráfico, né, é o preço da Petro 4. Olha só como é que varia, né? A variação é bem parecida, sobe, cai, né? Aqui ela sobe de novo, aqui o petróleo começa a cair, a Petrobras começa a cair junto, tá? Então é um processo bem parecido. Setores econômicos resilientes são formados por empresas com resultados menos sensíveis aos ciclos econômicos. Ou seja, suas vendas, receitas e lucros conseguem se manter estáveis em momentos de recessão econômica. Aí você tem exemplos importantes, como o setor de energia elétrica, setor de bancos e setor de seguros. Eu botei aí em destaque a Taesa, o Bradesco, o Banco do Brasil e a SGT. Em momentos de crise, as ações dessas empresas de setores resilientes tendem a cair menos do que as demais. Elas variam muito menos. Setores econômicos contracíclicos, formado por empresas cujos resultados podem seguir uma tendência contrária, olha que esquisito, né, aos momentos de crise econômica interna. Ou seja, suas vendas, receitas e lucros podem crescer em momentos de recessão econômica. Como é que pode, né? Isso acontece porque geralmente são empresas exportadoras, com receitas em dólar. Entendeu agora? Então, como a receita dela é em dólar, ela passa a ganhar mais dinheiro em reais, né? Então, em momento de crise, o dólar tende a se valorizar em relação ao real. Assim, ocorre um incremento nos resultados dessas empresas. Então, setores que podem ter comportamentos contracíclicos no Brasil. Tem a aeronáutica, tem o agronegócio. Você pode ter uma crise danada no Brasil e, de repente, a soja está supervalorizada. E o setor de soja está ganhando muito dinheiro. Outro setor também é a mineração, o próprio setor de petróleo, né, que a gente viu também, papel e celulose, tá? Então são setores que dependem muito de preços internacionais e são exportadoras. Gostou do vídeo? Aí o Warren Buffett gostou muito. Deixa aí o seu joinha, curta o vídeo, se inscreva no canal e também compartilhe. Assim você ajuda bastante o canal a continuar crescendo, tá bom? Deixe também o seu comentário, sua sugestão, sua crítica, e eu me comprometo a responder o seu comentário, tá bom? Pode ficar à vontade. Gente, muito obrigado, um abraço, tchau, tchau.